Oi, gente, tudo bom? Então, eu sou o Jonas e esse é mais um vídeo do canal Cara de Autista. Pra quem não sabe, né, o canal Cara de Autista a gente fala sobre algumas coisas sobre diversidade, sobre autismo, sobre política e várias outras questões. E nesse vídeo da nossa série Partido em 20 Minutos, eu vou falar sobre o terceiro partido mais antigo do Brasil, que é um partido muito importante, inclusive é o maior partido que existe no Brasil até hoje, e ele participou e participa de grandes decisões do rumo político nacional do país. E o nome desse partido é o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Então roda a vinheta porque esse vídeo vai sim pegar muito fogo. Então, gente, para quem não conhece, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, ele tem como número eleitoral o 15. Ele foi fundado no dia 24 de março de 1966, em Brasília, através do Ato Institucional número 2. A orientação política dele é centro e ele tem como principal bandeira o centrismo. O atual presidente dele é o Baleia Rossi e ele conta com 2.165.820 filiados, o que significam 13,006% de todos os eleitores filiados a algum partido político no Brasil. Ele foi fundado, a partir do Ato Institucional número 2. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender o processo da ditadura militar. Quando aconteceu um golpe lá em 1º de abril de 1964... A primeira coisa que os militares fizeram foi construir o Ato Institucional número 1, que cassou direitos políticos de várias personalidades brasileiras, incluindo escritores, artistas, jornalistas e tudo mais. Muitos, inclusive, acabaram sendo exilados, e foram para vários outros países, incluindo o Uruguai, incluindo Cuba, incluindo também Portugal, e alguns outros acabaram ficando no Brasil. Esses políticos que acabaram ficando no Brasil, eles acabaram tendo todos os seus partidos extintos, porque todos os outros partidos foram extintos. E aí a ditadura, ela construiu o Ato Institucional número 2. E esse Ato Institucional meio que copiava o sistema político dos Estados Unidos, criando um sistema político bipartidário no Brasil. E aí se constituiu a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Importante entender que para constituir esses dois novos partidos, havia uma série de questões, inclusive de representação no Congresso Nacional e no número de filiados, número de assinaturas e tudo mais, e que isso inclusive era uma forma da própria ditadura em diminuir ainda mais a constituição de um partido de oposição. No entanto, esse partido aconteceu, que foi o MDB, e ele foi instaurado no dia 24 de março de 1966. Para a gente entender a formação do MDB, a gente tem que entender também que muitas pessoas que saíram de outros partidos entraram no MDB, principalmente os dissidentes do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Foi o principal, inclusive, o principal partido que congregou o MDB nessa época, mas também houveram outras rachas de outros partidos grandes, que inclusive alguns vieram para o MDB e outros foram para a Arena, como é o caso do Partido Social Democrático, da União Democrática Nacional e também do Partido Democrata Cristão. E aí, com essas dissidências e com essas rachas nos partidos, alguns foram para o MDB e outros foram para a Arena. No caso do PTB, a maioria, ou grande parte, foi para o MDB. O Tancredo Neves e o Ulisses Guimarães, eles eram dissidentes do PSD, do Partido Social Democrático, na época. E eles foram os principais nomes e os principais idealizadores do MDB na época. Inclusive, houve uma discussão sobre um possível nome do partido, e Ulisses Guimarães defendia que o nome do partido deveria ser Ação Democrática Brasileira e o Tancredo Neves defendia que deveria ser Movimento Democrático Brasileiro. Acontece que, por votação, a maioria acabou votando por Movimento Democrático Brasileiro e esse foi então o nome adotado pelo partido. Na época da ditadura, o MDB ele começou a construir um movimento de oposição, então, sendo que era importante entender que durante a ditadura o executivo não era eleito democraticamente pelo povo e diretamente pelo povo. O que acontecia? As pessoas elas votavam para vereador, deputado e também para senador,
E aí os deputados federais, os deputados estaduais, eles acabavam participando das eleições indiretas do governo. E aí o povo não elegia presidente, prefeito ou governador. O povo elegia deputados, vereadores e senadores, e o legislativo, né, fazia a eleição do executivo. Como o MDB ainda não tinha um grande número de deputados na época, porque a maioria das eleições elas acabavam beneficiando e fortalecendo a Arena, acontecia que o MDB acabava sempre tendo que, né, apesar de lançar candidaturas, nunca conseguia eleger nenhum candidato. Inclusive, na época também havia muitas cassações, até mesmo a militantes e lideranças do MDB. Muitos setores do MDB na época já apontavam e já defendiam diretas já, inclusive era uma das principais bandeiras do partido durante a ditadura militar. Durante a anistia, em 1980, o MDB ele acaba se transformando em PMDB. É importante entender que, por exemplo, assim, a anistia ela era um pedido de muitos setores do MDB e muitos outros militantes que estavam em outras organizações clandestinas. E a anistia ela foi concedida pela Arena, pelo governo executivo na década de 80, porque o movimento de oposição contra a ditadura era muito alto. Nem todo mundo estava no MDB, inclusive houveram já muitas experiências de guerrilhas armadas, e o MDB era o principal partido de oposição. Mas muitos outros partidos que estavam clandestinos na época também construíam esse movimento da anistia. Então a Arena ela acabou cedendo à anistia, mas a ideia de ceder à anistia era de principalmente enfraquecer o MDB. Porque com a anistia muitos outros partidos seriam fundados e seriam constituídos, e aí a partir da anistia a gente teria um enfraquecimento da articulação do MDB com a construção de outros partidos. A Arena ela acaba se transformando em PDS, Partido Democrático Social, e do MDB começam a nascer outros partidos, como o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, fundado pelo Leonel Brizola, o Partido Trabalhista Brasileiro, fundado pela Ivete Vargas, o PTB, o Partido Popular, o PP, que foi fundado pelo Tancredo Neves, e o Partido dos Trabalhadores, fundado pelo Lula. Até 1985, as eleições elas acabavam sendo indiretas e o movimento de diretas já começou a se intensificar muito na década de 80. É importante entender que apesar de haverem novos partidos, né, inclusive muitos dissidentes do MDB, todos eles construíam uma frente de oposição. Então todos construíam em conjunto, né? Mesmo que o MDB acabou se transformando em PMDB. Esse processo acontece com Ulisses Guimarães, né? Ele entende que o MDB ele deveria continuar existindo, mas que com as novas regras do jogo político, o nome deveria se tornar então PMDB. Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Esse nome vai ser perdurado até 2017. Lá na década de 80 também, o MDB ele começa a disputar com os partidos dissidentes do PDS. Em 1984, a Frente Liberal do PDS ela rompe com o partido. É importante entender que o PDS era dissidente da Arena. A Arena se transformou em PDS e dentro do PDS haviam vários setores. Desses setores, a Frente Liberal ela rompe com o partido e juntamente com José Sarney entram no MDB e apoiam o Tancredo Neves à presidência da República, numa chapa Tancredo-Sarney. Acaba que a chapa ela vence as eleições, inclusive são as primeiras eleições diretas, né, em 1985, e o Tancredo Neves acaba morrendo no processo e não consegue assumir. Então quem assume é o Sarney. O Sarney é o primeiro presidente eleito democraticamente no Brasil. Em 1988 existe uma nova racha no MDB e esses dissidentes fundam o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. É importante entender que o PSDB é um outro partido, né, inclusive ainda existente, e os tucanos, como são popularmente conhecidos, têm uma outra trajetória, inclusive a partir da década de 80, muito de oposição ao MDB. A gente vai falar sobre o PSDB e a sua trajetória e a gente vai ver como esse movimento de oposição acontece no MDB. Em 88 também é o ano da Constituinte e o Ulisses Guimarães era o presidente da Constituinte. Então o MDB teve um papel fundamental na construção da Constituinte.
Não somente ele, mas outros partidos também construíram a Constituinte, além de outros grupos que não estavam organizados em partidos políticos. Em 1989, Ulisses Guimarães ele disputa as eleições presidenciais e acaba perdendo. Naquele ano é eleito Fernando Collor de Mello. O PMDB ele faz oposição ao governo Collor desde o início. Inclusive é o principal partido a protocolar o impeachment do presidente Collor e é o principal partido a construir uma frente de oposição ao governo. Nos anos 90, o MDB ele começa a disputar ainda mais o Congresso Nacional, os governos estaduais, as assembleias legislativas, as prefeituras e a Câmara de Vereadores. Isso faz com que o partido comece a engrandecer ainda mais. A morte do Ulisses Guimarães na década de 90 acaba desestabilizando o partido, visto que era o principal quadro na época do partido, né? Em 94, ele começa a disputar a presidência da República, com o Orestes Quércia e a Iris de Araújo, numa chapa PMDB-PSD. Ambos acabam perdendo, e na época quem ganha é o Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Em 2002, o MDB ele disputa juntamente com o PSDB a presidência, com o José Serra e a Rita Camata, e acabam perdendo também para o governo Lula. Durante o governo de 2002, o MDB não articula com o presidente e com o PT o governo. Dentro do Congresso Nacional, o MDB horas acaba sendo oposição e horas acaba sendo situação. Então ele varia muito dentro desse movimento situação-oposição. Importante entender também que o governo Lula ele começa a fazer alianças e começa a se aproximar aos poucos cada vez mais do MDB. E em 2010, na eleição da presidenta Dilma, o MDB acaba compondo chapa com o PT. Na época era a maior bancada do Congresso Nacional e o PT, para continuar construindo o governo brasileiro, acaba se aliando ao MDB. A chapa ela era cunhada pela Dilma, do PT, e pelo Michel Temer, do PMDB. E a chapa era composta por vários partidos, incluindo PDT, PCdoB, PSB, PR, PRB, PSC, PTC e PTN. O governo do PMDB acaba participando do governo Dilma e, inclusive, isso acaba influenciando diretamente as escolhas do governo Dilma durante o período de 2010 a 2014. Nesse processo, inclusive, acontecem as Jornadas de Julho, que foram grandes manifestações que aconteceram principalmente por conta do preço da passagem de ônibus e do preço do petróleo, inclusive com a questão do combate à corrupção. O PMDB ele acaba se afastando cada vez mais no período 2010-2014, visto que a Dilma tinha algumas posições que eram contrárias ao PMDB. Na época, o PMDB ele começa a constituir cada vez mais uma linha à direita e cada vez adotando uma agenda neoliberal dentro do partido. E isso faz com que afaste cada vez mais o Michel Temer da ex-presidenta Dilma. Em 2014 é lançada uma nova chapa, também com Dilma Temer, e nessa chapa era composta além do PT e do PMDB, o PSD, o PP, o PR, o PROS, o PDT, o PCdoB e o PRB. Esse segundo mandato do governo Dilma ele acaba sendo cada vez mais instável. Importante entender que no final de 2015 o Michel Temer ele rompe com a Dilma, inclusive numa carta da qual ele fala sobre a pouca participação dele nas decisões do governo e a dificuldade dele em construir uma agenda com o PT. No Congresso Nacional, o PT e o PMDB começam a disputar cada vez mais espaços e isso acaba rompendo cada vez mais com a aliança. E os escândalos à Lava Jato, juntamente com as jornadas de julho lá de 2013, acabam incrementando ainda mais essa racha entre o PT e o PMDB. A crise econômica internacional, as dificuldades da ex-presidenta em articular com o Congresso e também safar o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara dos Deputados, dos escândalos que o envolviam, levam o PMDB
a sair do governo e a articular o processo de impeachment. Enquanto no governo Collor, o PMDB, ele também foi o principal articulador do governo, mas na época ele era oposição ao governo, aqui no impeachment da Dilma, ele por um momento foi situação, rompe durante o governo e acaba se transformando em oposição. Para a gente entender o impeachment da Dilma, a gente tem que entender que existem 3 personagens principais. O primeiro deles é o Michel Temer, o outro é o Eduardo Cunha. Outro personagem muito importante é o Romero Jucá. Teve áudios vazados conversando com o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, e nessas conversas ele começa a articular um processo de impeachment, entendendo que era importante colocar o Michel Temer no lugar da Dilma para que se pudesse estancar a sangria, ou seja, para que se pudesse ter um movimento né, de afastamento do processo da Lava Jato com o MDB e com os partidos aliados ao MDB, e que esse processo da Operação Lava Jato se voltasse apenas contra o PT. E além disso, Romero Jucá articulando o processo da Dilma e colocando Michel Temer, era possível para que as pautas do Congresso Nacional que o MDB na época defendia pudessem ser passadas, visto que o Michel Temer ele era muito mais próximo de uma agenda neoliberal do que de uma agenda mais estadista, na qual era a presidenta Dilma. Na época, inclusive, pouco após o governo Temer ser instaurado, o Eduardo Cunha ele é preso, e o governo Temer ele tinha como principal pauta econômica o liberalismo econômico e o conservadorismo social. Então, grandes pastas defendidas pelo governo Temer são a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a emenda constitucional 95. Além disso, na Petrobras, o governo Temer ele acaba adotando uma política de cobrar o preço do petróleo a partir da variação do dólar. E isso não diminui os preços da gasolina, que era uma reivindicação lá das jornadas de julho de 2013, que inclusive o MDB na época defendeu e inclusive criticou a ex-presidenta Dilma. Com isso, os preços do petróleo acabam subindo ainda mais e em 2018 o MDB ele acaba lançando o Meirelles como presidente da República, né, juntamente com o Germano Rigoto, numa chapa pura apenas do MDB. Ambos eles acabam perdendo e no segundo turno eles se mantêm neutros, né, frente às eleições Haddad versus Bolsonaro. No entanto, grande parte do MDB acaba votando e fazendo campanha para o candidato Bolsonaro. Visto que as relações do PT e do MDB ainda estão muito dificultadas. O MDB também, durante o governo Bolsonaro, ele se mantém neutro. Então, grande parte do partido em algum momento está muito próximo ao Bolsonaro e grande parte do partido em outro momento está em oposição ao Bolsonaro. O Baleia Rossi, inclusive em 2021, ele lança a candidatura como presidente da Câmara dos Deputados contra o deputado Lira, que era o deputado apoiado pelo governo Bolsonaro. Acontece que o Baleia Rossi acaba perdendo, né, e quem vence as eleições da Câmara dos Deputados é o deputado Lira, que atualmente está como presidente da Câmara, e no Senado também acontece o mesmo. Então essa é um pouco aí da história do MDB, né? O MDB, né, durante a sua história, ele constitui várias entidades e coletivos. É importante destacar a juventude do MDB, né, no setor de juventude, a JMDB. As mulheres compõem o MDB Mulher. A negritude, né, compõe o MDB Afro, a população LGBT compõe o MDB Diversidade, na pasta ambiental existe o MDB Socioambiental, no movimento sindical e no movimento de trabalhadores existe o MDB Trabalhista, inclusive o MDB compõe sindicatos também patronais, e a instituição de formação do MDB é a Fundação Ulisses Guimarães. As principais bandeiras do MDB é o centrismo, então o MDB é um partido de centro, e dentro do MDB existem pessoas da esquerda ou da direita, né? Não se constitui dentro do partido pessoas de extrema esquerda nem de extrema direita, então é no máximo centro-direita e no máximo centro-esquerda, e ele faz esse movimento centrista. Além disso, dentro do MDB existe a possibilidade das pessoas discordarem e votarem contra as orientações do partido em alguns momentos. No caso do processo de impeachment da Dilma, foi uma orientação partidária que todos os deputados votassem a favor
do processo de impeachment, e todos eles seguiram na época do processo. No entanto, podem acontecer, durante as decisões do MDB, seja no governo ou no legislativo, pessoas do MDB votarem contra e inclusive articularem contra as decisões partidárias, porque o partido defende a liberdade irrestrita dentro do partido. É importante entender que também entende que existe democracia e defende valores, né, como a propriedade privada, como o sistema capitalista, mas também como um processo de participação social. O MDB não é um partido liberal, mas também não é um partido socialista. Ele é um partido totalmente de centro. Então, dentro do partido existem correntes mais sociais-democratas e correntes mais liberais. Existem, inclusive, pessoas que estão mais, né, à direita e são conservadoras e estadistas, e também pessoas mais à direita, mas que são liberais. Não existem coletivos e tendências dentro do partido, também tem esse detalhe. O que existem são movimentos transitórios ou movimentos em torno de lideranças dentro do partido, mas não existem correntes e coletivos que, né, constroem o MDB. Isso em algum momento aconteceu, mas aos poucos foi sendo cada vez mais pulverizado. E por conta disso, o MDB acaba sendo um partido pega tudo. É um partido que, né, agremia várias pessoas, várias instituições, independente do posicionamento político delas. E por isso, o MDB ele acaba conseguindo construir vários espaços, mas inclusive dentro do partido tem muitas crises. Porque o MDB ele acaba lidando com pessoas que muitas vezes são contra as decisões do próprio partido. As atuais lideranças do MDB, né, são o Michel Temer, que é ex-presidente do Brasil e foi ex-vice-presidente do Brasil, o Baleia Rossi, que hoje é deputado federal e também é presidente do MDB, o Romero Jucá, que é senador, o Eduardo Cunha, que foi ex-presidente da Câmara dos Deputados e atualmente ele está preso pela Operação Lava Jato, e o Carlos Chiodini, que é deputado federal aqui por Santa Catarina. Em números, o MDB conta com 7.335 vereadores, 784 prefeitos, 93 deputados estaduais, 3 governadores, 34 deputados federais e 15 senadores. Gente, o MDB é um pouco isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês curtem e comentem o canal. Compartilhem também com o pessoal. Ativem o sininho para receber as notificações. E qualquer dúvida você pode deixar aqui no comentário. Pode também me chamar lá no Instagram, né? Que a gente vai estar sempre conversando. Então, um grande beijo, gente. Até mais.